Olá, meu nome é Mariana e eu vou introduzi-los hoje ao assunto, e começando pelo problema e como a Byte se propôs a resolvê-lo. Muitas empresas enfrentam a dependência excessiva de interações humanas em seus processos de compras e cotações, e isso resulta em ineficiências operacionais, custos exagerados e erros que prejudicam a rentabilidade e a eficiência da empresa. A abordagem tradicional para a gestão de compras muitas vezes não aproveita recursos tecnológicos que poderiam otimizar significativamente a eficiência do processo e impede as empresas de atingir todo o seu potencial. Nesse contexto, torna-se evidente a necessidade de uma solução que permita a automação e a otimização dos processos de compras empresariais, com foco em usabilidade, simplicidade e na facilidade de cotar produtos ou, no caso do fornecedor, encontrar propostas que correspondam ao seu negócio. Olá, meu nome é Cauê Caponeiro, representante do grupo Byte, e eu vou mostrar um pouquinho da nossa solução para vocês. Bom, começando aqui, vamos mostrar um pouco da estrutura do nosso projeto. Essa é a nossa aplicação principal, que, como nós podemos ver aqui pelo arquivo com XML, nós estamos utilizando o Spring Boot. Então nós temos aqui o artefato, que é o Byte, utilizando Java 11 e algumas dependências do Spring, como por exemplo o DevTools, o Spring Data JPA, também o banco H2, o Lombok para fazer algumas anotações, o Spring Validation para validação de dados, o JDBC para conector com a Oracle, o Spring Security, JWT e é uma aplicação em Maven. Então aqui nós temos todas as dependências instaladas, Spring Web, DevTools, Data JPA, Lombok, H2, Spring Security e o Validation. Agora as nossas configurações, nós temos dois Application Properties. O que nós estamos utilizando agora é o perfil Dev, que é o perfil de desenvolvimento no banco H2, mas nós temos também o Application Properties Prod, que conecta diretamente com o banco Oracle através de variáveis de ambiente. Bom, agora passando aqui pelas nossas camadas, nós temos a camada de configuração, a qual a gente faz a tokenização do sistema. Temos aqui também um Database Seeder para iniciar populando o banco de dados H2 já com alguns dados, e o nosso Security Config com todas as configurações de segurança, permissões de requests e afins. Os controllers, a gente vai dar uma olhada aqui no usuário controller como exemplo. Para todos a gente segue o padrão de ter o List All, o Find by ID, o Create, o Update e o Delete. Depois nós temos alguns métodos específicos para cada controller, Também estamos utilizando DTOs, vamos ver aqui o usuário DTO como exemplo. E temos um Application Error Handler para tratar os casos de erro na página da aplicação. Já na camada Model, aqui nós temos um exemplo de um model de usuário com todos os seus atributos, as anotações, assim como o repository de usuário, fazendo queries específicas para o banco, como nesse caso aqui de tags. O nosso service é chamado pelo nosso controller, onde representam as nossas regras de negócio, e principalmente aqui nós temos os métodos de conversão para DTO e para objeto. Aqui um Validation Handler também, REST Validation Error, e é isso. Bom, então vamos aqui para o Insomnia para fazer alguns testes. Vamos começar aqui testando o histórico, por exemplo, listando todos os históricos. Aqui nós temos a resposta com o ID, algumas outras informações que nós mapeamos no banco de dados. Podemos fazer queries específicas, como buscar por ID da cotação, que nos retorna os históricos somente daquela cotação, ou então por ID de comprador.
também ID de fornecedor, ou até mesmo pelo ID do status. Então, essas são as queries específicas para cada requisição, né? Nesse caso aqui nós estamos fazendo o cadastro de um histórico, deletando um histórico também, retornando o status 204 no content. E se nós buscarmos todos, nós podemos ver que foi deletado devidamente. Agora, uma outra classe aqui de exemplo que a gente pode utilizar é a classe de produto, que nós também podemos listar todos, fazendo um get all. Temos as mesmas queries padrão, né, do find by ID, coisas do tipo, e aqui exibindo por ID do departamento, uma query específica dessa classe, ou até mesmo exibindo por nome. Então nós conseguimos fazer uma busca por nome, não importando com o ignore case no caso, né? Aqui nós estamos fazendo o cadastro de um produto no sistema, ele já nos retorna, e aqui a gente pode ver que é um relacionamento N para N, onde nós passamos ali alguns IDs tags, e se nós formos lá na tag buscar pelo ID produto, ele já está devidamente relacionado o produto com a tag nesse relacionamento de muitos para muitos. Um outro exemplo aqui que nós podemos mostrar é o exemplo de avaliações que são cruciais para o sistema. Então aqui exibindo todas, cadastrando uma nova avaliação. Aqui nós podemos ver que deu um conflito pela violação de restrição de dados. Já existia alguma avaliação com aquele ID, porque só podemos ter uma avaliação por cotação. Então os dados estão sendo tratados, os erros, né, a validação, e aqui a gente mudando o ID a gente consegue o status 201. A gente pode também fazer um update dessa avaliação, retornando o status 200 devidamente atualizado, e um delete que também vai nos retornar o status 204 no content, que é o status correto para um delete. Então, mostrando aqui a atualização e buscando por ID de usuário para puxar todas as avaliações de determinado usuário, mostrando um populado e um vazio. E aqui nós podemos mostrar também uma parte dos logs que são gerados de forma dinâmica, para que no processo de desenvolvimento a gente consiga validar quais chamadas estão sendo feitas, por qual arquivo responsável, né, qual classe, se tem algum erro, onde que está acontecendo o erro, quem está fazendo o que, como nesse caso aqui a avaliação controller está chamando. Isso através desse log.info do SL4J, que nós pegamos a classe, o nome da classe e colocamos um texto ali para exibição. Agora, enquanto a solução passa aqui do lado, né, mostrando todo o processo de criar uma cotação, o fornecedor aceitar, e, enfim, as telas principais da nossa aplicação, vou falar um pouquinho sobre o nosso processo de desenvolvimento, né, sobre o que funcionou, o que não funcionou, os nossos planos para o futuro, enfim. Pensando nos nossos acertos enquanto grupo, né, eu acredito que o principal foi a parceria e o apoio que a gente teve entre si, né, eu acho que isso é primordial para se criar um projeto de sucesso, né, e isso foi algo que sempre esteve ali, a gente sempre se apoiou bastante, né, tendo o apoio dos professores também, né, então sempre que a gente pedia essa ajuda e esse processo a gente conseguia. Acho que um acerto muito grande também é aproveitar ao máximo os recursos da FIAP, né? Então, tirar dúvidas sempre que possível com os professores, aproveitar as mentorias, que apesar de terem sido poucas, né, ajudaram bastante a gente até
até falando, né, sobre a gente mudou de percurso no meio do caminho, a gente iniciou com uma ideia e viu que não era bem por ali, conversando entre si, conversando com o cliente. Então, entre muita conversa e discussão saudável, a gente decidiu mudar o caminho e foi realmente o melhor para o nosso projeto. E enfim, isso foi um acerto muito grande da nossa parte. O que não funcionou, né? Eu diria que o principal foi a falta de conhecimento em negócios, talvez, né? Porque a gente está aqui na área de tecnologia. É muito importante saber isso, né? Para criar um projeto de sucesso. E eu acredito que a gente tenha criado algo de muito valor, sim, né? Algo muito, muito bom, mas com ali uma pitadinha de alguém que soubesse a fundo, né, a teoria de negócios, talvez isso pudesse ter sido um pouco mais, um pouco melhor, né? Acredito que outra coisa que tenha prejudicado a gente foi a falta de tempo, né? Todo mundo tem ali outros afazeres, a gente tem um tempo muito escasso para trabalhar em um projeto de tanta grandiosidade, mas apesar disso, apesar de a gente apesar de que a gente poderia ter feito melhor com mais tempo, eu acredito que a gente tenha feito algo de muito valor, né? Que agrega bastante. E por último, acho que o que não tenha funcionado tanto foi a falta de contato com o cliente, né? No caso, a Level Group. Acho que um briefing bem feito e uma conversa bem conversada com o cliente são a base de um grande projeto, né? E apesar de eles terem sido muito solícitos, a gente acaba não tendo tanto tempo por conta de outros projetos, enfim. E falando nos nossos planos para o futuro, né? Eu acredito que o principal seja a versão web, né? Que faça mais sentido até com a ideia do projeto. Eu acredito que faz mais sentido toda essa coisa de cotação e de um fornecedor aceitar ou não, faz mais sentido se acontecesse em um ambiente web. E por fim, a inserção de uma inteligência artificial ali, né, que analisasse os dados e ajudasse tanto o fornecedor quanto o comprador a tornar esse processo cada vez mais fluido e mais simples, né? Então, mostrando, talvez, sugerindo preços, né? Atualmente a gente faz isso, mas é com busca no banco de dados, não com inteligência artificial. E sugerindo também preços de venda, enfim, tags e todo esse processo, ajudando ali, sugerindo para que a gente aumente as vendas, né? Que é o objetivo final.